E hoje vamos para mais um quadro Perguntas e Respostas sobre as cólicas dos bebês. De fato, esse é um assunto que existe muita pergunta, mas muitas vezes não temos todas as respostas. Então aqui vocês podem acompanhar o meu canal para a gente tentar conversar cada vez mais. Mandem também as dúvidas de vocês aqui embaixo. A pergunta que me enviaram hoje foi a seguinte: até quantos meses o bebê pode sentir cólica? A resposta é depende do bebê. É tudo muito individual. Pelo consenso hoje de Roma de 2016, que é o último, o mais atualizado que a gente tem para falar das cólicas do lactente, até 5 meses de vida, os bebês podem apresentar então essa cólica devido também à imaturidade, mas não somente a isso. A gente sabe que a cólica é multifatorial, então não dá para resumir só a imaturidade. Então, de fato, até mais ou menos 5 meses, os bebês podem apresentar essa cólica. Em geral, a gente vê por volta do 3º mês os bebês melhorarem bastante. Dentro do meu protocolo do bebê sem cólicas, às vezes, não raro, aos 2 meses de vida, a gente já está com o bebê 100% sem cólica, mesmo tendo apresentado, depois a gente revertendo a cólica. Vai além da imaturidade intestinal. Então, são vários os fatores, a gente não consegue ter domínio de todos. Tem a questão da imaturidade, mas tem a questão estrutural do bebê, que a gente pode acompanhar junto ao osteopata. Tem o fator a alimentação do bebê, que pode ser associada à amamentação, se a mãe conseguir amamentar esse bebê, ou pode ser dependendo do tipo de fórmula do bebê. Tem o aspecto da microbiota do bebê, tem também a questão biopsicossocial em que esse bebê está inserido, o estado emocional, essa rede de apoio, como que são todos envolvidos. Se esse ambiente da família é um ambiente calmo também, tudo interfere na cólica do bebê. Então, diante de todos esses fatores, a gente tem aí esses marcos. Antes se falava muito dos 3 meses, hoje a gente já sabe que até 5 meses pode acontecer e pode ser esperado. Vemos na prática que alguns bebês chegam a 1 ano de vida com cólica, é algo mais raro e é algo também que exige um acompanhamento individualizado em consultório com nutricionista, com pediatra e, se preciso, também junto ao alergista. E para a gente dar continuidade a esse assunto, vou ler outra pergunta. Tem 3 meses, está se referindo ao filho, Meu filho tem 3 meses e bastante gases que incomodam. Ainda é a alimentação? Bem, esses fatores que são todos relacionados à cólica, a gente não consegue dizer o peso de cada um deles para o seu bebê, para essa criança que a gente está aqui avaliando. A forma de você saber e ter segurança é fazendo um ajuste na sua alimentação correto, voltado para o controle das cólicas. Aos 3 meses, o bebê ainda tem um grau de maturidade, já não tanto quanto no 1º mês de vida, é evidente, mas esse pode ser ainda um fator que condiciona a cólica, mas os outros fatores jamais devem ser excluídos, devem sim ser avaliados e tratados. Então sim, pode ser ainda uma relação com a alimentação da mãe, da mesma forma que eu tenho bebês aos 2 meses que a gente reverte 100% as cólicas dentro do protocolo do bebê sem cólicas. Aos 5 meses ali, beirando a introdução alimentar, tem mãe que vem comigo para o protocolo e a gente também consegue ter uma excelente melhora, justamente porque o fator alimentação do bebê era um fator importante que havia sido negligenciado. Outra pergunta também desse tema, para a gente completar o assunto. Minha filha tem 1 mês, estou me cuidando muito da alimentação e ela está com muitas cólicas. Eu já passei por isso, eu nutricionista funcional, já trabalhava com as cólicas no meu consultório. No caso, eu atendia as mães que amamentavam seus bebês que tinham cólicas, já tinha excelentes resultados. Quando foi a minha vez também de ser mãe, isso em 2016 para a virada de 2017, minha filha nasceu e eu também estava assim, comendo muito bem, colocando tudo em prática, que eu sempre falei. Mas comer bem não foi o suficiente. Tratar a cólica é algo realmente desafiante. Até hoje a gente não tem esse consenso por parte da pediatria, da medicina e nem mesmo da nutrição materno-infantil. Porém, dentro da visão da medicina funcional e da nutrição funcional, a gente consegue sim aprofundar, ter uma visão integral sobre a cólica do bebê, ter esse olhar mais integral e assim conseguir trazer uma grande melhora para o bebê. E não é só comendo saudável, eu também já passei por isso e já imaginei que assim fosse. Minha primeira filha teve cólica, mesmo eu cuidando da minha alimentação. E o que eu te respondo, mãe? Você está cuidando muito bem da sua alimentação. O que você precisa hoje é ajustar a sua alimentação para as cólicas. É uma fase muito curta da vida do bebê que realmente passa, mas que mesmo assim você pode reverter essas cólicas cuidando de forma voltada para as cólicas. Por exemplo, o brócolis. O brócolis é um alimento extremamente saudável. O feijão é um alimento extremamente saudável. A cebola, o alho, todos eles são. Só que nessa fase, você que amamenta, se você consome esses alimentos
é natural que vai passar parte desses alimentos, né, através do leite materno, não tem como ser diferente. Esse bebê vai receber e na digestão dele não tem como ser diferente. A gente produz gases naturalmente no nosso processo digestivo, só que esses alimentos promovem uma maior produção de gases, que muitas vezes o bebê não vai conseguir eliminar e aliviar essa maior produção de gases. Por consequência, vem a cólica. Então é natural que nessa fase de vida você precisa ter um olhar, uma estratégia voltada para a cólica do bebê. Eu sei que a cólica passa, mas a dieta também passa. Eu sei que a cólica acaba, ela tem um prazo. E a dieta também, ao mesmo período, inclusive. Por que não olharmos para a cólica como uma possibilidade de fazermos realmente mais para o bebê? Eu sei que fazer dieta não é sempre fácil. Pelo contrário, é isso mesmo. É desafiante, é difícil. As pessoas muitas vezes não ajudam. O nosso emocional muitas vezes também não vem a favor. Mas pelo seu bebê eu tenho certeza que você tem essa motivação. E a última pergunta, eu gosto sempre de frisar esse assunto aqui. Meu bebê de 14 dias solta bastante pum. Devo me preocupar? Não. Soltar gases, soltar pum é algo natural e saudável para todos nós. Duas características aqui a gente tem que avaliar. Uma delas, esse volume de gases, você nota que o bebê mama, digere, produz os gases e solta. Se for esse ciclo fechando, sem irritabilidade, sem inquietação, sem o bebê se contorcer, sem dor, sem choro, isso é o normal. Sem essas características, o bebê tem que produzir gases. É sinal que ele está digerindo bem. Bebês que mamam muito vão digerir mais leite materno e vão produzir mais gases. E isso é muito bom, que o bebê mame muito e produza gases na mesma proporção. É o saudável. Inclusive é o que a gente quer. Quando o bebê nasce, a gente fica super preocupado se tem bastante leite, se o bebê está ganhando peso. O que a gente precisa fazer para que isso tudo dê certo, óbvio, cuidar da alimentação, mas também observar o bebê, ajudar esse bebê a eliminar os gases, que são as técnicas de alívio que devem ser usadas sempre na rotina do bebê. Mas a gente tem aqueles bebês que mamam, digerem, produzem gases, só que produzem uma quantidade, um volume de gases tão grande que eles ficam extremamente incomodados, irritados, inquietos, se contorcem, choram por horas. As cólicas, né, instaladas aí no bebê. Então, naturalmente, a gente vai ajudar também a aliviar esse bebê, mas isso é algo muito pontual, ajudar a aliviar. Logo depois vai acumular tudo de novo. Eu tenho que fazer com que essa produção dos gases do bebê sejam reduzidas. E a forma de eu controlar essa produção de gases é através da alimentação do bebê. Seja o leite materno, eu vou cuidar da alimentação da mãe, seja a fórmula, eu vou rever a fórmula se for preciso junto ao pediatra. Então o bebê soltar pum, o bebê ter gases não é um problema. O abdômen não está distendido? Saudável. O bebê não tem incômodo, não tem dor, não tem choro? Saudável. É importante que o bebê solte gases todos os dias. Mesma lógica de um adulto. Então essa quantidade e eliminar os gases é o primeiro aspecto. O segundo, odor dos gases, vale para os adultos, vale para os bebês. Quanto pior é o odor dos gases, pior é a sua alimentação, a sua digestão, a sua microbiota. O bebê, para que esteja num quadro realmente saudável, precisa soltar os gases, digerir bem, não estar incomodado e não ter gases com cheiro ruim, cheiro forte. Se tiver, você vai rever a alimentação. E já sabe, se você amamenta seu bebê, você vai rever então a sua alimentação, a sua digestão, o seu intestino. Eu recebo diariamente essa dúvida. Qual é a diferença entre gases e cólica? É justamente isso que eu acabei de explicar para vocês. Se não há nenhum incômodo, nenhum desconforto, o bebê está sempre bem, feliz e tem gases sem cheiro, é um bebê saudável. O contrário disso, a gente já vai começar a precisar intervir, tratar e ter um olhar para esse quadro de cólica, possivelmente desse maior volume de gases. Se você não conhecia essas informações e gostou do conteúdo sobre cólicas no bebê, não deixe de dar um like aqui nesse vídeo e também curtir o meu canal.